Crianças e adolescentes estão cada vez mais digitalmente conectados com os tablets, celulares, computadores e videogames, que se tornaram parte do dia a dia, seja na hora do estudo ou do entretenimento. O distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19 reforçou essa prática, é fato. Com muitas atividades suspensas e locais fechados, como escolas, shopping centers, shows e peças de teatro, foi preciso encontrar outras maneiras para cumprir as obrigações ou ocupar-se estando em isolamento social. A alternativa mais utilizada para isso foram os aparelhos eletrônicos. Em novembro de 2021, a Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com outras universidades federais, ouviu mais de 6.000 pais de crianças e adolescentes no Brasil sobre o tempo que os filhos costumavam passar em frente às telas. 51% dos responsáveis responderam que os filhos passavam mais de 4 horas por dia. Outros 24% ficavam de 3 a 4 horas. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças maiores de 5 anos passem no máximo 2 horas no celular, as com idades entre 2 e 5, o máximo de 1 hora, e as menores de 2 anos nem devem ter acesso às telas, por isso os dados citados anteriormente se tornam alarmantes. Os impactos do uso demasiado de telas são significativos e resultam muitas vezes em complicações no desenvolvimento cognitivo e social e ainda na saúde das crianças e adolescentes, podendo levar a transtornos mentais como irritabilidade e déficit de atenção, além de problemas posturais, musculares, de visão e de audição, como afirma a Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesta edição, o Verso Expresso pergunta: quais os riscos do uso excessivo de aparelhos eletrônicos para crianças e adolescentes? Quem responde é a doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e professora do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco, Catarina Gonçalves. Quando a gente está falando das crianças bem pequenas, os bebês, né, na primeira infância, a gente tem uma série de repercussões, desde atraso de linguagem, né? Então esse é um marcador bem importante da gente pensar. O atraso das interações, porque um bebê ele está ainda descobrindo o mundo. Os primeiros anos de vida de um bebê é dedicado a essa descoberta de como é que o mundo funciona. Então, o bebê ele não precisa ser entretido, como muitos pais pensam, né? Eu vou deixar ele aqui um pouquinho assistindo esse programa para ele ficar entretido. Um bebê não precisa, porque compreender como é que o mundo funciona, compreender o seu próprio corpo já seria o entretenimento da criança. A primeira infância e o uso de tela na primeira infância, a minha é que mais preocupa. Porque uma criança muito pequena, né, entre 0 e 6 anos, ela está numa fase de desenvolvimento, primeiro, sensório-motor, ela aprende pelas experiências sensoriais e motoras, e logo em seguida, numa fase pré-operatória, ela precisa viver essa experiência. Então, ficar na tela compromete o seu desenvolvimento de uma forma muito, muito, muito impactante. E quando a gente compreende que nesses primeiros anos de vida é onde a plasticidade cerebral está numa potência mais ativa, a gente vai ter uma plasticidade que nunca mais na nossa existência nós teremos. Perder as oportunidades de experiências ricas de aprendizagem na primeira infância tem um peso muito grande, inclusive porque a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. E aí, nesse sentido, vai refletir no nosso desenvolvimento durante toda a nossa existência. Para os maiores, a televisão, ela suprime aquilo que é de muito caro para as crianças, que é justamente são as interações, né? Uma criança, ela aprende através das interações e das brincadeiras. E o uso de tela suprime justamente esses dois movimentos que são necessários ao desenvolvimento infantil, que são as interações e as brincadeiras. Porque enquanto a criança está passiva na frente do computador, ela deixa de observar o mundo, se relacionar com outras crianças. E alguns adultos podem dizer, né? Mas ela está aprendendo vendo os filminhos. Que tipo e que qualidade de aprendizagem é essa? Não são as aprendizagens que as crianças precisam, que é de vivenciar experiências ricas, que lhes levem a compreender o funcionamento do mundo, os traços, as cores, os sons, as formas, os aromas, que vão contribuir para esse desenvolvimento mais holístico. E quando a gente fala do adolescente, o adolescente já tem uma tendência natural a voltar para si, porque é um momento de redescoberta, é um momento, uma fase bastante desafiadora para os adolescentes, que vão tendo toda uma mudança hormonal, que traz impactos nas socializações, nas interações. Então, o uso excessivo de tela suprime aquilo que na adolescência é muito cara, que são as interações com os seus pares. Enquanto para as crianças todas as interações são extremamente relevantes, né, com os adultos de referência, com os pares, com o meio,
Para os adolescentes, as interações com os pares. Só que aí alguém pode me dizer, mas através da tecnologia eles também interagem. E aí vem uma utopia que a gente tem, porque o que as pesquisas nos mostram, por exemplo, é que quanto maior o número de horas, né, em que o adolescente passa diante da tela, maior também é o sentimento de solidão. Então, há uma associação entre solidão, que na adolescência já é um sentimento mais presente, e o uso de telas. Então, o adolescente perde de se relacionar com as outras pessoas. De modo geral, isso vai trazer impactos que são cognitivos na escola, mas, sobretudo, impactos no âmbito social, que na adolescência é algo muito preocupante. Eu acho que tem dois grandes perigos que a gente precisa parar e pensar. É óbvio que no mundo mais vulnerável, como é o mundo tecnológico das redes sociais, quanto mais acesso, as crianças e os adolescentes também estarão mais vulneráveis. Mas assim como a gente não deixa os nossos filhos saírem sozinhos à rua, de noite, em lugares que a gente considera perigoso, a gente também não tem que deixar as crianças e os adolescentes livres na internet para que eles possam acessar todo e qualquer tipo de conteúdo. Porque eles ainda não têm idade de discernir o que é bom para eles, o que não vai ser bom para eles, de mensurar um pouco o que é que vai me fazer bem, o que é que não vai me fazer bem. E aí, nesse sentido, eles ficam mais expostos, né? Expostos a bandidos, expostos a pessoas que são maldosas, que estão no mundo e que estão também nas redes sociais. Mas há um outro fator também, além dessa vulnerabilidade às pessoas, que é a vulnerabilidade do algoritmo. A gente precisa parar para pensar também que mesmo que os nossos filhos não tenham acesso a abusadores, que a gente consiga colocar aplicativos de segurança, consiga orientá-los a não falar com estranhos, há um perigo muito mais difícil da gente controlar, que é relacionado ao algoritmo e o que ele faz na construção da personalidade dos meninos. Porque eles começam a acessar e daqui a pouco vai vindo muitas ofertas de coisas para eles acessarem que eles sequer escolhem. Então, eles vão acessando, isso vai dizendo de quem eles são, mas ao mesmo tempo que a oferta dos conteúdos a serem acessados é influenciada pelas escolhas que os meninos fazem, as próprias escolhas dos meninos também são influenciadas por esses vídeos, esses games, esses vídeos que eles aparecem para eles, ofertando, e que eles começam a acreditar, a se influenciar e a construir as suas próprias personalidades. Então, o uso excessivo de tecnologia, ele vai inibindo as interações na própria família, sobretudo na adolescência, que já é uma fase natural de distanciamento, não é? Porque os pais idealizados vão dar origem aos pais reais, isso gera uma série de conflitos, e aí esse adolescente deixa de resolver, de viver, de experimentar os seus próprios conflitos para se ausentar desse mundo interativo mediado pela tecnologia, né? Hoje a gente tem uma série de questões também ligadas à própria autoestima, à construção de representações positivas de si, porque quando nós vamos pensar sobre essas interações e o que é exposto nessas redes, que não é, de modo geral, verdadeiro, isso gera sempre no outro insegurança, não é? É muito comum escutarmos adolescentes dizerem eu queria ter a vida que os meus amigos têm. Agora, onde é que essa vida está sendo construída? Né? Nas redes sociais, onde se mostra uma vida muito idealizada. E isso vai trazendo nas crianças e nos adolescentes uma ideia de que a vida precisa ser sempre positiva, porque quando ela não é positiva, ela está sendo fracassada. Então, ajudar as crianças e os adolescentes a lidar com as variadas emoções que nos marcam enquanto sujeito é algo extremamente relevante para que a gente possa desconstruir esse ideal que muitas vezes é posto. A gente vive em uma sociedade do conhecimento, não é? Então, ter a utopia de que os nossos filhos não terão contatos com telas é algo também bastante inquietante. Nesse sentido, é preciso pensar quando nós usamos a tela ao nosso favor e não quando nós somos escravos da tela. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa se perguntar, né? Em que medida eu estou usando a tela, né, a tecnologia, as redes sociais, a internet ao meu favor, e em que medida eu estou sendo escravizado por ela. Então, quando a gente usa ao nosso favor para potencializar dimensões da nossa vida que são reais, e aí eu penso que ela é bastante positiva. O Verso Expresso fica por aqui. Fique de olho nas plataformas da Agência Verso na internet para acompanhar as próximas edições do programa. Tchau!